5, estreia Zazá. 168 militares numa audiência no fórum. Os 6 acusados foram convocados pelo juiz para assistir ao sorteio. Fila de 4.000 pessoas para conseguir emprego de cobrador de ônibus no Rio. Foram 12 horas na fila para 50 vagas e salário de R$300. Muitos candidatos tinham curso superior, mas não conseguiram um emprego. A empresa considerou que eles eram preparados demais. Quarta-feira com previsão de chuva em todos os estados. Veja na meteorologia. Áreas de instabilidade avançam do Paraguai, deixando a quarta-feira nublada e com chuva, principalmente à tarde, nessa faixa que começa no Tocantins e vai até o oeste do Rio Grande do Sul. Bom para os gaúchos que vêm sofrendo com a estiagem dos últimos meses. Nas outras regiões faz sol, mas chove à tarde. Na madrugada, a temperatura cai a 18 graus em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. A máxima chega a 30 graus em Vitória e 31 em Maceió. O super-homem mais famoso do cinema ganha uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Christopher Reeve, que ficou paralítico há 2 anos quando caiu do cavalo, contou com a ajuda do filho para inaugurar a estrela. Depois de 20 anos de carreira como ator, Reeve está estreando como diretor e prometeu que em breve vai ficar de pé na calçada da fama. And I will stand here in front of the star on the Hollywood Walk of Fame. Daqui a pouco, muda de novo o limite dos salários do servidor público. Surpresa na convocação da seleção brasileira. Dunga está de volta. Depois de 25 anos, o sonho vira realidade. A OAB-RJ e a CAARG lançam o Plano de Aposentadoria dos Advogados, a sua maior conquista dos últimos tempos. Lançamento 16 de abril, Hotel Glória, 19 horas. Compareça, essa vitória é sua. OAB-RJ CAARG. Desde 1960, o universo adquiriu uma fisionomia inteiramente nova. E dentre todos os fenômenos, o mais excitante, o mais misterioso, o mais violento e o mais extremo é o que tem o nome mais simples, comum, tranquilo e sereno. Trata-se tão somente de um buraco negro. Leia viver! Leia prazer! Leia, leia, leia mais! Leia mais! Quem lê, viaja. Uma campanha do Ministério da Educação e do Desporto. O limite para o salário do servidor público muda de novo. A última cifra surgiu de uma comunicação do Supremo Tribunal Federal. O salário dos juízes, que serve como referência para estabelecer o teto, já é maior do que os R$ 10.800 anunciados. Salão Verde cheio, com gente irritada pelo recuo do governo no acordo do superteto de R$ 21.600. E lobbies dos funcionários pela estabilidade. Esse é o ambiente da véspera de 9 votações em separado para completar o primeiro turno da reforma administrativa. Nós temos agora que buscar os votos um a um. É realmente uma coisa trabalhosa, muito trabalhosa, mas não é a primeira vez. Difícil de prever os resultados de amanhã. Deputados aposentados querem ficar fora do limite. O PT, cujos prefeitos e governadores estão sentindo a conta da administração pública, quer negociar. O vice-líder do PT pediu em novembro a relação dos não estáveis ao ministro da administração. E hoje recebeu como resposta um rolo de fita de computador. Estou numa dúvida. Se eu uso isso como base de dados, ou se eu utilizo como uma trena para medir a cara de pau do ministro. Se com o acordo o governo teve apenas um voto além do necessário, sem o acordo o governo vai ter que negociar para conseguir os 308 votos para a reforma administrativa no segundo turno. Além disso,
O teto máximo não é o que se pensa. Hoje, o presidente do Supremo mandou uma carta para o presidente da Câmara, esclarecendo que, para evitar surpresas futuras, o valor de referência, o que ganha um ministro do Supremo, não é 10.800. 3 dos ministros que trabalham na Justiça Eleitoral ganham 12.720 por mês. Esse é que é o teto real. Sem obras, sem contratações. O governo corta os gastos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que já está no Congresso. Nem Executivo, nem Legislativo, nem Judiciário poderão fazer novas contratações. Só está autorizado o preenchimento de antigas vagas. Ficam proibidas também construções, reformas e ampliações de prédios públicos. Zagallo convoca Dunga para comandar a seleção. O jogador que simbolizou o fracasso na Copa da Itália e depois se transformou no capitão do Tetra foi um dos 8 chamados hoje para o amistoso contra o México, dia 30 em Miami. A satisfação de Zagallo vem de uma lembrança. Tetracampeão mundial de futebol! O que ele representou em 94 para nós foi qualquer coisa assim de muito especial. O orgulho de vestir a camisa, a inabalável autoridade, a qualidade de um futebol objetivo. Nada disso o Zagallo discute. Ele só quer conferir se os 33 anos de idade não diminuíram o fôlego do capitão. Dunga não joga pela seleção há 1 ano, mas nunca perdeu o prestígio. Hoje, de tão descontraído, Zagallo até se traiu e antecipou uma convocação que só faria amanhã, quando vai chamar os que jogam no Brasil. E o Márcio Santos que foi convocado agora. Hein? Zagallo manteve o bom humor até para confessar que nem sempre se pode acreditar no que ele diz. O que era verdade há 3 dias, hoje não é mais. No Jornal Nacional de sábado, Zagallo foi taxativo. Eu estou colocando o Leonardo como capitão. Um jogador inteligente, de boa cultura. Enfim, ele pode ter uma liderança dentro do grupo. Se eu me abrisse ali, amanhã saía manchete, né? Mentira assumida, Zagallo? É, claro, aí não tenha dúvida. Aí a gente tem que ser inteligente, né? Mentira à parte, esta é uma convocação que vai provocar polêmica, mas Zagallo até demorou muito para tomar essa decisão. O retorno de Dunga devolve à seleção a personalidade que faltou, principalmente nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Dunga é um jogador que impõe respeito, um líder. Além dele foram chamados André Cruz, Flávio Conceição, César Sampaio, Mauro Silva, Roberto Carlos, Leonardo e Ronaldinho. Faltam 17 horas para o começo do julgamento dos acusados pela chacina de Vigário Geral, no Rio. Testemunhas se negam a depor com medo de represálias. A maioria dos acusados era da polícia militar na época do massacre. Dos 51 acusados, 17 devem comparecer ao 2º Tribunal do Júri no Fórum do Rio. Eles foram denunciados pelo assassinato de 21 pessoas em agosto de 93. A promotoria pede a condenação por homicídio. Somando os crimes, a pena máxima para cada um pode chegar a 630 anos de prisão. Pela lei brasileira, eles não podem ficar mais do que 30 anos na cadeia. Os acusados vão ser julgados por um júri popular e devem ficar na carceragem dentro do fórum. Durante o julgamento, 4 moradores daqui de Vigário Geral vão depor contra os policiais acusados. São 2 sobreviventes da chacina e 2 parentes de pessoas que foram mortas. Os promotores e os advogados de acusação não conseguiram reunir um número maior de testemunhas. Vigário Geral hoje, com 30 mil moradores, é um bairro calado pelo medo. Esta mulher é considerada uma testemunha-chave. Ela viu a execução de um parente na porta de casa, mas prefere o silêncio. Tenho medo de falar, deles virem me matar, né? Tenho medo de que eles voltem aqui e faz outra ruaça igual eles fizeram, porque todo mundo sabe que foi policiais, todo mundo. Enquanto esperam o julgamento, testemunhas e parentes das vítimas fazem vigília em Vigário Geral e iluminam as ruas num pedido de paz e justiça. Veja a seguir, jovens em busca de um corpo perfeito trocam saúde por anabolizante. A fúria do consumidor e os caminhos legais para resolver problemas com produtos que não funcionam. Minha gente,
Eu sou o Conrado Groenbaum, diretor-geral do Ponto Frio, e estou aqui para lançar o grande desafio do Ponto Frio Bonzão. Na promoção de som do Dia das Mães, você compra agora sem entrada e só paga a primeira daqui a 45 dias. Tem mais, você concorre a um delicioso jantar e ainda leva 3 convidados. Preencha o cupom dos nossos encartes e anúncios e deposite em nossas urnas. Nós garantimos que fazer feliz quem você ama é a maior moleza. Esse é o nosso compromisso. Ponto Frio é bonzão para você. Ei, bicho. O Prêmio Profissionais do Ano está à caça das maiores feras da propaganda. Se você faz criação ou direção de comerciais, inscreva seus trabalhos até 25 de abril na Rede Globo e afiliadas. Este ano o prazo não será prorrogado. Destaque-se na selva do mercado e mostre que você é um profissional animal. Rio Listas Amarelas. Tudo o que você precisa. Rio Listas. Nasce no Rio o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari. Ele se chama Enzo, nasceu com 3 quilos, 310 gramas e 52 centímetros. Remédios que podem provocar câncer são vendidos em academias de ginástica sem qualquer controle médico. Os anabolizantes são usados principalmente por jovens para aumentar os músculos. As fotos mostram que Carlos sempre foi magro. No início do ano, a família notou uma mudança rápida no corpo e no comportamento dele. Agressivo como se fosse um bicho. Carlos pesava 56 quilos. Em pouco mais de um mês, ganhou 10 quilos e corpo de atleta. O segredo? Horas de malhação e muitos anabolizantes. Um tipo de hormônio que, usado em altas doses, estimula o crescimento dos músculos. Decidi parar também porque estava muito grande, estava ficando muito forte, estava ficando feio já. Com uma câmera escondida, nosso produtor mostra que, nesta academia da Zona Sul do Rio, o próprio professor oferece um tipo de anabolizante injetável. E quanto é que você está cobrando o remédio? R$5 cada um. Os anabolizantes só deveriam ser vendidos com receita médica, mas nas 2 farmácias em que estivemos, bastou dar os nomes para conseguir os medicamentos. Quanto é que deu lá? R$18,60. O vendedor revela, são os jovens que mais usam os hormônios. Rapaziada, 17. Os anabolizantes são usados no tratamento de homens com deficiência de hormônio masculino. Mas, para conseguir um resultado rápido, o pessoal da malhação usa doses até 12 vezes maiores que o indicado. O que muitos professores de academia não explicam é que esses músculos a mais podem custar caro. A bula dos anabolizantes mostra uma lista de efeitos colaterais: atrofia dos testículos, impotência sexual, insuficiência no fígado e nos rins, aparecimento de mama e possibilidade de surgir câncer na próstata. Isso é uma coisa nociva contra você. Malhe mais, nade, faça musculação, né, mas não pense dessa forma exagerada. O Código de Defesa do Consumidor, que já existe há 6 anos, tornou claras as regras para quem compra e quem vende. Mas até hoje muita gente não sabe a quem recorrer quando surge um problema. Diante do impasse, o pior é agir por impulso. Não presta! Isso é uma porcaria! O dono da máquina de lavar nova, que não funcionava, perdeu a paciência. O motorista preferiu pôr fogo no carro zero com poucos meses de uso em vez de rebocá-lo pela 15ª vez por problemas mecânicos. Perdendo a cabeça, o consumidor não resolve o problema e ainda aumenta o prejuízo, pois fica sem o bem. Uma das saídas é recorrer ao PROCON, o órgão de defesa que soluciona 80% dos casos. É de Dona Vitória um deles. Ela comprou um fogão, mas só em casa percebeu que a porta do forno não fechava. Problema que permaneceu depois de 4 visitas da assistência técnica. Através deles eu consegui
por fim no meu sofrimento, né? Mas nem sempre as soluções amigáveis são possíveis. Quando a coisa emperra, tem que se procurar mesmo a justiça. No caso de produtos com valor de até 40 salários mínimos, vale o juizado de pequenas causas, mais eficiente no encaminhamento do problema. A partir daí, vale a justiça comum. E aí são duas dicas: um bom advogado e muita paciência. O dono deste carro zero, que saiu da loja com manchas na pintura, já passou pelo PROCON, pelo DECON, que é a Delegacia do Consumidor, e até mandou uma carta para o presidente mundial da montadora. Recebeu um pedido de desculpas como resposta e a promessa de alguns retoques na lataria. Mas ele diz que não vai desistir. Está só aguardando o laudo pericial para fazer queixa-crime contra a concessionária. Infelizmente, ainda as coisas no Brasil funcionam muito no papel. Na prática, as coisas demoram muito a acontecer. É revoltante, mas a gente não pode nunca desanimar. A pedido do Ministério Público, o PROCON de São Paulo divulgou hoje um relatório das queixas contra as fábricas de carros. Foram 280 em 96, o dobro do ano anterior. Pelo Código de Defesa do Consumidor, as montadoras têm que resolver o problema em 30 dias. Vencido esse prazo, a obrigação das fábricas é trocar o carro por outro 0 km, mas, na maioria dos casos, o consumidor só é respeitado quando entra na justiça. Uma boa noite para você. Boa noite. Rede Globo, assista agora a Indomada. Classificação 12 anos. Globo e você, tudo a ver. Dia 5, estreia Zazá.